Tipo, eu lembro uma vez, um conhecido meu, eu não lembro o que que a gente tava conversando, e ele falou assim, não, porque a raça negra, a raça, e eu, tipo, não, mas você sabe que não, né, não são raças diferentes. Não, como não? É óbvio que, tipo, ele falou com uma certeza, sabe? Tipo, que só a ignorância dá, sabe? Aquela certeza que só a ignorância pode dar. E aí eu fiquei tão indignada que eu não conseguia nem embasar minha. Eu falava, gente, mas não, é óbvio que não são raças diferentes. Não, mas é óbvio que são, meu Deus. Não conseguia nem responder, sabe? Porque é isso, né? Assim, a ignorância, gente, ela dá um conforto de você fala a coisa com os maiores absurdos com a maior certeza. Porque você não faz a mínima ideia do que você tá falando. Eu sinto que como é importante esse detalhe, né? Quando você diz ali que a influência fala X, a influência fala X que não envolve a minha vida especificamente, né? Que não envolve a minha relação com a minha mãe, não envolve as relações amorosas que eu tive, não envolve os conflitos e não conflitos que existiu. Então, é muito difícil a gente aplicar algo genérico para a vida, né? É claro que nós ouvimos podcast, nós fazemos terapia e tudo mais, mas como destrinchar esses pontos e fortalece a gente, né? Por exemplo, ouvir o feedback, como eu disse, esse exemplo da pessoa que foi honesta pra caramba nessa performance. Como ouvir isso, apesar de pegar em pontos que me machucam e que me afetam, também me trazem valores ali, também me trazem coisas para poder crescer e defeitos que eu tenho e tudo mais. E é a frase que você disse no episódio passado, né? Que é quando a opinião do outro, eu não lembro exatamente, mas você tinha dito a opinião do outro pega justamente no que a gente tem fragilidade dentro da gente, fragilizado. Aí a gente vai e vira onça e quer esganar a pessoa, porque é justamente isso, que é alguém falar sobre algo que é algo que a gente se sente inseguro, que a nossa voz interna que está sempre ali está dizendo que a gente não é bom o suficiente, como que isso afeta a nossa vida, né? E a gente é de uma forma mais reativa. E até um ponto que é importante que eu sinto que é quanto mais a gente descobre sobre a gente, se ama e fortalece essa autoestima e esse amor próprio, mais confortável a gente fica com os nossos defeitos também, né? Eu lembro de defeitos novos que apareciam na minha vida pessoal e amorosa e eu trazia pra terapia revoltado, tipo assim, como assim isso aqui? Eu não sou assim, é meu terapeuta. Não, você é assim, deu tipo, não, eu não sou dele. Não, por causa disso, disso daqui, deu. Ah, aí tipo, não, tá bom, eu sou. E é tipo, aí como é essa parte, né, de que é justamente essa revolta da gente não concordar e não aceitar sobre os nossos próprios defeitos, né? Eu detesto ter defeito, mas eu sou um ser humano e às vezes eu faço cocô fedido. E é um defeito, não é? Isso é só uma parte de ser a vida. Os nossos defeitos são partes de ser humano. É importante que alguns desses defeitos a gente trabalhe em terapia ou trabalhe de alguma forma e melhore, porque tem defeitos que não são tão aceitáveis assim. Mas tem muitos defeitos que é parte da gente e amar eles e aceitar eles é importante. E quando a gente consegue fazer isso, esse feedback quando vem, não vem tão doloroso, assim, não vem tão reativo, não vem tanto com as garras de fora, assim, pra dar tapa na cara do coleguinha. A não ser que, de novo, venham retirar os nossos direitos, aí tem que dar tapa sim. Mas, Eu acho que a nossa dica final, assim, nosso direcionamento final desse podcast é melhore, tá bom, lindos? Melhorem. melhore, porque Estamos melhorando, sempre melhorando. melhorando, a gente melhora a gente e melhora o outro também. Porque a gente consegue Exato. ouvir o outro. E quero até trazer um ponto aqui, que como a vida é maluca, né? Eu tava lembrando de um exemplo que era. Eu tava tendo uma discussão com um amigo. Nós somos muito parecidos, né? Então, pessoas parecidas também discutem com uma facilidade que é inacreditável. E aí, eu estava discutindo com esse meu amigo. Nós estávamos discutindo por meia hora, porque nós concordávamos sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes. Até que um de nós parou e falou: Peraí, a gente concorda e a gente está discutindo por quê? E aí, demos risada e bebemos. É isso. Então, estamos acostumados a discordar principalmente quando alguém é parecido com a gente, que a gente às vezes concorda na mesma coisa e não percebe que a gente está concordando e mesmo assim está ali discutindo. Como é importante que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, no que se vale a pena o que a gente está discutindo, ou se vale a pena mesmo discutir por aquilo, porque a minha dica é
ouvir a gente é muito importante. Ouvir o que a gente está sentindo, porque a gente está sempre no automático, né? Reagindo e vivendo a vida, mas conseguir parar e ouvir a gente e ouvir o que a gente está sentindo. Nossa, como é maravilhoso. Como é maravilhoso que você sente aquela vontade de esganar alguém e você pensa, ah, essa vontade de esganar alguém vem por causa disso aqui. Tá bom, não vou esganar ninguém. E talvez esse episódio tenha sido um pouco mais violento do que nós esperávamos, Cintia Cruz. Mas É a minha energia, eu tô nessa vibe.